Deixar claro a todos aqui, se há um ponto de convergência é no que diz respeito, ministro Fernando Haddad, ao que é a principal, que já deveria ter sido feito. E nesse aspecto Vossa Excelência tem o mérito de fazê-lo, que é a atualização da tabela do imposto de renda, já muito defasada. Sem dúvida, isso aí ninguém vai votar contra isso. Agora, a questão da faixa de isenção do imposto de renda ajustada, já tão defasado, mas agora ajustada, que é mérito. Muito obrigado, senhor ministro, com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência e sua equipe. Aproveitar a presença de Vossa Excelência aqui, que para nós é muito prazeroso, né, todos os dias que a gente tem essa oportunidade, né, em relação ao projeto que o senhor veio debater aqui, que é a questão do imposto de renda. Me parece que há uma certa unanimidade, talvez algumas dificuldades com a forma, aqui algumas preocupações sobre compensações e a maneira que ele seria aplicado, até porque o nosso governo também tinha essa intenção de implementar essa ação de justiça fiscal, e o senhor tem o respeito de todo mundo aqui, né? Todo mundo lhe trata com uma civilidade, com a educação que lhe é devida e com respeito ao seu cargo. E eu queria aqui remeter ao que as nossas convergências. E eu acho importante, gostei da sua palavra sobre as BETs. E a senadora Soraya tem todo o meu apoio. O que derrubou a MP 1303 foi a questão da taxação das BETs, que a Câmara não queria. Pode voltar aqui, começa pelo Senado, que você vai ver que vai ser aprovado por unanimidade. Vamos que a convergência, ministro. Muito obrigado. Eu acho que todos nós temos que exercitar a nossa atividade sendo fiéis ao que nós acreditamos. Não dá para você ser uma marionete ou um robô na hora que você exerce a função que, por exemplo, Vossa Excelência hoje honrosamente exerce de ministro da Fazenda. Agradecer muito a oportunidade de estar com vocês, me colocar à disposição para voltar. O senador Rogério comentou que nem sempre a gente consegue essa oportunidade, mas debates como o proposto pelo senhor são muito bem-vindos. Em vez de discutir, às vezes, um projeto de lei, discutir um conceito, discutir uma série histórica, uma trajetória, né? Porque é muito difícil para o cidadão acompanhar esses números. E nós vamos falar aqui os números, por exemplo, a carga tributária no Brasil chegou a 32% do PIB em 2002. Ela não foi agora. Ela teve dois momentos de escalada. No regime militar, ela foi de 16% para 26% do PIB, a carga tributária. E no período de estabilização do Plano Real, foi de 26% para 32% do PIB. Aí você fala, vamos sair de 32% porque os nossos pares cobram 25%, 22%, mas faz 2002, nós estamos há 23 anos com essa carga tributária. E eu digo, se ela aumentou, é em função da atividade dos entes subnacionais, porque no plano federal, ela sequer chegou ao patamar de 2011 e 2013, quando ela estava em 18,8% do PIB, e no orçamento do ano que vem, ela é menor do que o desse período. Então, é muito útil fazer esse debate. É muito importante fazer esse debate. Porque aí nós vamos reconhecer os erros de todos os governos. Todo governo erra. Os que erram menos se reelegem. Os que erram mais não conseguem a reeleição. É assim que funciona a democracia. Até aqui nós estamos sendo bem sucedidos. A população entende que os nossos governos erram menos. Reelegeram o presidente Lula, reelegeram o presidente Dilma e assim por diante. Nós estamos procurando errar menos. E quanto mais transparente forem as contas públicas, tanto melhor vai ser para a democracia. Eu estou vindo aqui mais para poder falar como oposição, que eu já faço essa campanha. Haddad, você tem noção? A primeira vez que eu conheci o senhor, que a gente estava lá no Senado, eu falei sobre a questão de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, por mais que eu seja oposição, não sou oposição do Brasil, não posso ser aliado do Lula, mas sou aliado do povo, e eu sei de onde que eu vim. Então, estou mais aqui hoje para poder dar total apoio. Já estou fazendo essa campanha, não é de hoje, da questão da taxação. Inclusive, nessa compensação agora que está aqui o projeto de lei para isentar quem ganha até R$5.000, eu e o senador Alessandro Vieira estamos entrando com emenda para poder taxar as BETs, os bilionários e também os bancos. Com a palavra o ministro Fernando Haddad. Olha, senador Cleitinho, eu acho que você está muito correto, viu? A gente precisa pegar cada unidade de custo, fazer um balanço do que é justo, do que não é justo. Ninguém está falando nada contra o servidor público, porque tem servidor público que está ganhando menos do que devia. Mas o que tem de coisa para fazer, em termos de desperdício, de controle, de auditoria, de averiguação, é muita coisa que pode ser feita. Muita coisa pode ser feita. Eu tive a experiência lá na Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo conseguiu grau de investimento, sendo o ente federado mais endividado do país. O senador Renan sabe melhor do que ninguém do que eu estou falando, porque ele fez parte da solução. Se não fosse o senador Renan, a cidade não teria grau de investimento, porque a gente renegociou a dívida aqui no Senado. Mas, paralelamente a isso, o Dario me acompanhou na Prefeitura de São Paulo, o Barreirinhas também,
era da Procuradoria e depois foi meu secretário de Negócios Jurídicos, era diária essa atividade de revisão de contrato, chamava o fornecedor para renegociar. Isso devia ser a regra, e não a exceção. Não devia nem ser um mutirão, devia ser uma rotina. De você ir atrás e, sabe, fazendo a lição de casa, melhorando a eficiência do serviço público, melhorando a eficiência das contratações, das licitações. Eu penso que falta um pouco em Brasília essa cultura, sabe, de pegar contrato por contrato, pegar despesa por despesa, unidade de custo. Acho mesmo que falta isso. Gostaria, mais uma vez, sobretudo, de agradecer ao ministro Fernando Haddad pela disponibilidade em atender prontamente o convite desta comissão, diante de um quadro complexo, após expirar a medida provisória 1303, cuja comissão também eu tive a honra de presidir. Também agradeço a presença dos senadores, tanto do governo quanto da oposição, que não tem faltado ao país em momentos sensíveis como esse. Apenas para lembrar, este ano essa Comissão de Assuntos Econômicos criou 2 momentos excepcionais, espetaculares, quando criou condições para cobrar que a Câmara apreciasse o projeto que atipicamente já estava há 7 meses, com promessas variadas de troca da compensação, da validade começar apenas em 2027, coisas que lamentavelmente estavam sendo discutidas, e também num momento grave, difícil, quando votou aqui em 48 horas a lei da reciprocidade, para que o Brasil pudesse ter instrumentos para fazer face às ameaças externas. Eu queria, ministro, em meio à aridez desse debate e a maneira como o senhor se colocou em todos os momentos dele, registrar 2 pontos que são significativos do seu bom humor e da sua espirituosidade. Quando o senhor se referiu a cortar gasto tributário, a necessidade de cortar esses privilégios, o senhor lembrou que no Brasil cortar gasto tributário é aumentar imposto. A leitura que se faz é que, ao tentar cortar o gasto, você está aumentando o imposto. E depois, quando se referiu às fintechs, na comparação da tributação delas, apesar do tamanho, com os bancos, também com espirituosidade, o senhor falou que essa coisa das fintechs e continuar como está, é como se você estivesse tentando fazer o super simples das instituições financeiras. Muito obrigado por tudo, sobretudo por sua presença. Obrigado, meu.